Boa tarde! Hoje estamos sem música, mas vamos lá. Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa ao vivo e diário nosso de cada dia. Tiro, porrada e bomba. Vamos nessa? Boa tarde a quem está entrando na live, sejam bem-vindos. Aprimora Consultoria, Thaís Moraes, sejam bem-vindos. Manu, Marcelo, sejam bem-vindos. Começando hoje aqui o nosso programa um pouquinho mais tarde. Por isso que a gente já começou sem musiquinha. Vamos direto ao assunto do nosso programa de hoje. Lembrando sempre que o que a gente trabalha aqui é sempre a construção de um pensamento, é sempre um questionamento, é sempre um pedido de reflexão, de autorreflexão, de pausa, né? Para que a gente possa, de alguma maneira, expandir a nossa consciência. A gente só expande a nossa consciência quando a gente para pensar, né? René Descartes mesmo já falava aquela famosa e célebre frase, né? Penso, logo existo. Então, o objetivo do nosso trabalho é sempre provocar o questionamento. Não de forma alguma chegar a uma conclusão. Por mais que a gente às vezes dê dicas, a gente vai dar alternativas, a gente pode dar sugestões. Muitas das lives aqui, muitos dos nossos programas, a gente dá exercícios práticos. Mas a ideia no final é o simples fato de pensar. Eu sempre vou bater nessa tecla, tá? Quando a gente começa a parar, a questionar, de alguma forma a gente já tá aprendendo. E, gente, não é segredo para ninguém, é um tema bem recorrente aqui nos nossos programas. Pode parecer até uma forma dura de se tratar a vida, mas eu prefiro hoje encarar a vida com essa realidade. E essa realidade traz uma seriedade, que é o quê? Cada dia que passa, nós estamos, eu e você, mais próximos da morte. Ué, Ludmilla, como assim? Eu, em janeiro, vou fazer aniversário, né? Vou completar 3,6, 36 anos. Você acha que eu, particularmente, vou estar mais perto da morte ou tô mais perto do meu nascimento? Não sei. Eu encaro pra mim que eu vivo hoje a metade da minha vida, né? Vamos dizer que eu viva 70 anos, mas claro, quero viver 80, 90 anos, mas vamos trabalhar com a ideia de que eu tenha chegado à metade da minha vida. Eu parar pra pensar que cada dia eu tenho menos tempo, me dá mais realidade, sabe? Me dá mais esse start. E todo mundo aqui já percebeu, gente, eu, você, quantas vezes no decorrer do dia, às vezes a gente fala assim, nossa, hoje o dia voou. Ou então passa o mês, nossa, esse mês voou, né? Ou então chega final do ano, caraca, parece que foi ontem que a gente começou o isolamento. Nossa, parece que foi ontem que eu tava no Réveillon. Então, vocês já perceberam que cada vez mais esse é o nosso diálogo, né? Esse é o nosso diálogo de quê? De perceber que a vida tá passando muito rápido e de fato tá, né? Eu sempre costumo dizer que a nossa vida, ela tá escorrendo pelos dedos. A gente fazendo algo ou não, ela já está escorrendo, né? Então, sempre a nossa ideia é trazer essa reflexão. Como que a gente pode, de alguma maneira, mudar, né, esse ciclo? Antes de mais nada, vamos começar, porque eu sempre falo, vamos construir um pensamento, né? O século XX, ele trouxe muito a questão das mídias, né, pra gente. O século XXI trouxe as mídias sociais. E isso tem dois lados, né? Nos aproximou do conhecimento, isso é muito bom. Vou começar pelo lado positivo, porque o lado positivo, na minha visão, é o lado que a gente não aproveita, né? O lado positivo de hoje, a gente tá nessa era do conhecimento, é o quê? A gente poder trazer os grandes pensamentos, as grandes ideias que já existiram, né? Os grandes pensadores que já souberam viver, a gente trazer essas ideias para o nosso dia a dia. Porque antes, a gente não tinha essa facilidade. Eu fico lembrando muito de Carl Jung, que é um dos meus heróis pessoais. Ele nasceu no início do século passado. E olha só que interessante, Carl Jung, quando ele passou a vida inteira, né, na busca da pesquisa da mente humana, da alma humana, da nossa relação com a espiritualidade, e para isso ele ia atrás de tudo, ele ia atrás da mitologia, da filosofia, das religiões, ele não tinha filtros. E olha só, gente, há 100 anos atrás, como que ele fazia para ir atrás das informações? Que não era a era do conhecimento, né? As pessoas naquela época mandavam cartas, trocavam cartas. Às vezes ele trocava uma carta com alguém que ele estava se comunicando, demorava meses para receber a resposta. Às vezes, para estudar uma cultura, ele não tinha uma biblioteca para ir lá. Nossa, deixa eu ver o que acontece aqui com os povos indígenas. Não, ele tinha que ir lá, ele ia para a tribo, ele ia viver a tribo, ele ia pesquisar na raiz, na fonte.
Então, ao mesmo tempo que às vezes a gente pensa assim, nossa, a nossa era hoje é muito mais difícil, ou quer dizer, a era passada era muito mais difícil, né? As pessoas não onde que as pessoas buscavam informação? Já parou pra pensar isso? Onde que as pessoas buscavam o conhecimento? Então, era muito mais escasso, né? A gente percebe que as pessoas do passado, eu fico imaginando, como que elas faziam para estudar? Como que elas faziam para se formar? Elas tinham mais experiências, né? Elas estavam vivendo tudo isso. Então, o lado negativo de hoje, a gente está na era do conhecimento, é que o lado positivo a gente não aproveita, que é trazer a grande sabedoria da humanidade para nossa vivência prática, né? Não como teóricos, mas para nossa prática. E o lado negativo é que a gente está exposto 24 horas por dia a tudo. A gente está exposto a muita informação. Só que experiência é diferente de informação, né? E isso é o nosso assunto aqui de hoje. Porque cada vez mais a gente vive um momento histórico onde a gente tem tido a destruição das nossas experiências. Não sei se vocês nunca pararam assim para pensar nisso, mas de fato, o que é a experiência, gente? A experiência é tudo o que nos acontece. E todos os dias da nossa vida acontecem zilhões de coisas, né? Acontecem muitas coisas, mas de fato, se a gente for analisar assim, caramba, beleza, aconteceu 1000 coisas no meu dia de hoje. Mas o que de fato eu experienciei no meu dia de hoje? Se eu pudesse cronometrar, se eu pudesse fazer uma lista, o que eu experienciei de fato? E por que cada vez é mais difícil a gente ter experiências nas nossas vidas? E é por essa razão que a nossa vida tá correndo entre os dedos. Primeiro ponto de tudo, gente, é o excesso de informação. A gente está o tempo todo, informação. Só que nada fica. Pensa no decorrer do dia, quantas informações a gente é exposto, né? Seja na internet, seja visualmente, seja no trabalho, seja hoje principalmente com as mídias sociais, é o tempo todo informação. Só que nada fica, né? A gente, de certa forma, consome passivamente, mas ao mesmo tempo a gente não retém nada, né? O segundo ponto é o excesso de opinião. Hoje a gente vive num momento histórico onde as pessoas querem ter muita opinião. Às vezes as pessoas usam o conhecimento como um fim em si mesmo, as informações como um fim em si mesmo, para parecer mais inteligente, parecer mais poderoso, parecer mais intelectualizado, e acabam usando tudo isso como uma forma egóica, né? Eu parecer melhor que o outro, eu ter um status maior que o outro, ter um posicionamento maior que o outro, tudo isso ainda ligado muito no ego, né? Então, o que nos impede também de ter muita experiência na nossa vida é o excesso de opinião, é o excesso de eu sei, eu já sei, né? Aquele famoso eu sei, as nossas verdades absolutas, essas opiniões enraigadas que a gente já tem, isso é como se fosse, sei lá, um bote salva-vidas, né? Que a gente se agarra ali, não sai dali de jeito nenhum, né? E a questão também da falta de tempo. Hoje a gente vive um momento onde as pessoas não têm tempo. E até quando você não tem tempo, de alguma forma é negativo, já reparou? Que às vezes essa pessoa as pessoas começaram a valorizar, até a falar assim, eu tô muito corrido, eu sou sem tempo, nossa, minha vida é corrida demais. E o quarto ponto é o excesso de trabalho, né? Que juntando tudo isso, o excesso de informação, o excesso de opinião, o excesso de falta de tempo, o excesso de trabalho. Então, cada vez mais a gente é refém da nossa própria corrida dos ratos, né? E esses 4 elementos, gente, e vários outros fatores que a gente não tá mensurando aqui, eles simplesmente acabam com a experiência, acabam com a nossa vivência. Porque a vivência nada mais é do que tocar a realidade, né? A experiência, de fato, ela precisa de pausas, ela precisa de interrupções, é sair desse automatismo malucão e, de repente, pausar e respirar e analisar e pensar. E, pô, isso dá muito trabalho, né? Porque a gente precisa parar, a gente precisa pensar, a gente precisa sentir, a gente precisa ver, né? A gente precisa tocar, a gente precisa dialogar sem os nossos julgamentos, a gente precisa dialogar sem os nossos eu seis, né? As nossas opiniões formadas, a gente precisa dialogar sem o nosso automatismo. E convenhamos, hoje em dia isso é quase utópico, né? A gente parar e fazer tudo isso. A gente parar e dar esse respiro. Isso é muito maluco. E olha só que interessante, gente. Teve uma pesquisa que foi feita, não sei se foi em Harvard, né? Vou falar Harvard para ficar chique, mas não sei se foi em Harvard, não. Mas a pesquisa foi feita lá no exterior, né?
E os cientistas de lá, você sabe, os cientistas lá são um babado. E eles fizeram uma experiência que foi o seguinte: eles pegaram um grupo de pessoas, também não lembro a quantidade, eu só me apeguei à profundidade, né, da pesquisa. Eles pegaram um grupo de pessoas com a média de 35 anos, minha idade. Pegaram essas pessoas e fizeram, né, ligaram um gravador e falaram assim: olha, você tem o tempo que você quiser e necessário para você lembrar todas as experiências que você já teve na vida, todas as suas lembranças. As pessoas de 35 anos, gente, e olha só que chocante, a maioria das pessoas tiveram, sabe quanto tempo que as pessoas conseguiram gravar, que elas ficaram falando sobre a experiência, lembranças que elas lembravam? 3 a 4 horas. Então, vocês têm ideia do que às vezes é uma pessoa de 35 anos que se lembra de 3 a 4 horas de tudo que viveu na vida? Imagina, alguém colocar agora aí um gravador pra você e falar, ó, desembucha. Fala aí, tudo que você lembra da sua vida. Aí você vai lembrar, tal dia aconteceu isso, aconteceu isso também, tudo mais. Teve o dia do nascimento do meu filho, meu casamento, teve um dia que eu viajei, fui pra não sei aonde, tive uma experiência legal, não, o picolé caiu no meu colo e tal, e eu lembrei disso. Agora, imagina que a maioria das pessoas, no final das contas, chegava 4 horas, já tava, tipo, não lembravam mais de nada. Gente, isso é muito profundo, sabe? Por isso que, assim, a gente sempre traz esses questionamentos aqui pra gente ver o quão desperdiçada tá a nossa vida, né? E pra gente ter, de fato, experiências, a gente começar a viver cada vez mais uma vida com substância. Quando a gente não tem essas experiências, a gente está só reagindo à nossa própria vida, a gente está sempre construindo uma vida rasa, uma vida vazia, né? É uma vida que não tem peso, não tem densidade, não tem substância, né? E como que a gente pode ter experiências cada vez mais profundas mesmo, cada vez com mais substância, né? A gente vai trazer aqui algumas dicas. Primeiro de tudo, que eu sempre falo nas nossas lives, é da gente ter vida interior. E Ludmila, o que é vida interior? Porque muitas das vezes a gente nem sabe que existe uma vida acontecendo dentro da gente, né? Veja lá falar o que é vida interior. Mas a vida interior é a gente começar a fazer pausas, é a gente começar a cultivar a atenção. É a gente estar fazendo alguma coisa e concentrar totalmente naquilo. Não é tipo, tá aqui mexendo no celular e de repente aqui uma notificação no telefone, aí alguém te chamou, aí você tá falando com a pessoa, mas você tá olhando aqui no Google um negócio. A gente hoje tá nesse automatismo. A atenção é uma moeda cada vez mais rara. Então a vida interior é a gente começar a cultivar. A gente primeiro de tudo tem que pausar. Isso já é desafiador. Por quê? Aquela pausa dá a impressão de que a gente não está fazendo nada, né? A nossa mente já tem esse trabalho. Tipo, às vezes quando a gente não está fazendo algo que a gente considera produtivo, a gente se sente culpado. Isso é o mais maluco. Eu me sinto, mesmo quando às vezes eu tô no momento de vida interior, cultivando minha vida interior, me dá às vezes aquele sentimento assim de tipo, caramba, será que eu tô ficando pra trás? Será que eu não deveria estar produzindo? Será que eu não deveria estar escrevendo um texto? Será que eu não deveria estar gravando um vídeo? Será que eu não deveria estar... Aí, de repente, eu paro. Aí eu falo, não, tá tudo certo. Entende? Mesmo a gente se predisponibilizando a fazer, a mente, eu sempre falo, a mente é safada, ela vai te apresentar outro argumento, né? Ela vai te mostrar que de repente você tá ali perdendo tempo. Então a vida interior nada mais é do que pausas, a gente fazer pausas, a gente ter um tempo de reunião com a gente mesmo, um encontro com a gente mesmo, um encontro com a nossa própria alma, né? Desenvolver a atenção, desenvolver a amorosidade, desenvolver a apreciação pela vida, amor aos detalhes. Já reparou? Eu mesma era uma pessoa muito assim. Às vezes eu chegava num certo ambiente, sei lá, chegando perto da minha casa. Eu lembro que antes de ter essa preocupação de ter atenção plena, atenção para os detalhes, me passava despercebido, sei lá, às vezes eu não sabia que tal árvore existia ali, que tinha um sinaleiro ali, eu não tinha essa noção. Quando eu comecei a chamar, né, a ter esse estado para trazer minha visão, meu campo de visão para atenção, eu comecei a reparar, caracas, nunca tinha reparado que tinha uma árvore aqui, tipo, nossa, eu nunca tinha reparado que essa parede era verde, coisas absurdas, assim, que só quando a gente começa a ter consciência, que a gente vai ver o quanto que a gente foi se esquecendo dos detalhes, né? Então, a vida interior é a gente começar a se apegar aos detalhes, né? O segundo ponto que eu acho que impede a gente, de fato, de experienciar a nossa vida é aceitar as experiências como elas são. Eu sempre falo aqui, o nosso lema, aceita que dói menos. É a gente aceitar as coisas boas e ruins que acontecem todos os dias na vida, sejam pequenas coisas, grandes coisas, e não simplesmente ficar fugindo de tudo isso, né? Uma coisa que eu sempre falo, gente, o guerreiro, ele
ele vai para a guerra, mas ele não vai contando com a vitória. Ele vai num estado de neutralidade. Quando eu uso a simbologia do guerreiro, o que eu tô querendo dizer? Quando cada um de nós vai para a guerra da vida, a gente falou até no programa essa semana, né, que vamos ser realistas, a vida é tiro, porrada e bomba, né? Não existe um mar de rosas. A gente que vai criando estratégias de como vencer essas guerras, né? Então, o guerreiro, ele sempre vai para a guerra sabendo que vai enfrentar o desconhecido. Ele sabe que ele pode ganhar ou perder, ele sabe que ele pode morrer, mas ainda assim ele assume, né? Então, a vida, gente, ela não é feita da gente chegar em lugar nenhum, né? A gente ainda tem essa ideia muito errada. A vida não foi feita para se chegar a lugar nenhum. A vida não é uma maratona, né? A gente não tem que estar nessa preocupação de tem o que chegar lá. Lógico que não é correr solto. É a gente ter um plano muito claro de vida, um projeto de vida, né? Um projeto de reconstrução interna de quem a gente quer ser como pessoa. E na vida, a gente sabe, cada vez mais tá claro para mim, não sei para vocês, mas na vida a gente não vence batalhas. Todos os dias a gente só tem uma possibilidade, que é vencer a nós mesmos, né? Porque as experiências da vida vêm justamente dessas falhas, dessas derrotas, e a gente ter essa sabedoria de saber saborear, de saber apreciar, porque a vida, ou Deus, sei lá, o universo, como quer que você chame, ele nunca dá nada pra gente que não compete a gente. Ele nunca dá nada pra gente que a gente não seja capaz de resolver. Sempre vai partir do meu olhar de encarar aquela situação como um aprendizado ou como uma perda, né? Ou como a vida tá contra mim. Então, essa aceitação, gente, é um convite diário. É uma aceitação diária. A gente sempre bate na tecla. Eu vou bater enquanto eu viver. Que a aceitação é a chave de tudo. E não é aceitar, não é ser passivo, não é ficar esperando ser derrubado, acontecer. Não. É a gente aceitar a vida exatamente como ela é. As circunstâncias, os fatos, as experiências, exatamente como elas são. Boas ou ruins. Aqui, o guerreiro de si entende. Gente, a gente nunca tá perdendo. Ou a gente ganhou ou a gente aprendeu, né? Um dos nossos lemas, tudo acontece para me promover para um novo patamar de consciência, me promover para uma nova sabedoria, para uma nova forma de ver o mundo, né? E o guerreiro, ele nunca tem uma postura de se expor, como que eu vou dizer? Assim, o guerreiro, ele não se expõe, ele não se impõe, desculpa, ele não se impõe à vida. Ele não tá ali se impondo à vida. O guerreiro de si, ele se expõe, entende? É diferente. A gente se expõe à vida, a gente se mostra aberto, mesmo sabendo que muitas das vezes a gente vai chorar, a gente vai ser difícil, a gente vai querer aceitar, mas isso é aceitação, é se expor à vida, não é se impor simplesmente à nossa vida, né? E o terceiro ponto que a gente tem falado nos últimos programas é da gente ter o diário, porque no diário a gente começa a saborear as experiências, a gente começa a dar sentido para as experiências, a gente começa a criar de fato essa vida com substância, que é o que a gente tem sempre trazido aqui nos nossos programas, né? A gente começa a ter esse contato interno, né? A dar sentido para as coisas, a ter essa conversação interna, a desenvolver a vida interior. Então, uma das ferramentas que a gente usa muito aqui no nosso trabalho é justamente essa, é o diário do guerreiro. É lá onde a gente vai anotando todas as nossas conquistas, nossas derrotas, os nossos defeitos a serem vencidos, né? Os hábitos que a gente quer mudar, os hábitos que a gente quer perder. Essa reconstrução que a gente está sempre fazendo, né? Aí de dentro para fora. E claro, gente, tudo isso que a gente falou aqui hoje na live, eu sempre gosto de falar que tudo é difícil. E é difícil mesmo. Eu sei porque eu passo... Eu tô nessa batalha todos os dias comigo mesmo. É difícil. Mas é possível. Muito mais difícil é a forma como a gente tem levado a nossa vida. Simplesmente escorrendo pelos dedos, entende? Por isso que cada vez mais a vida passa mais rápido. Cada vez mais os anos passam mais rápido. E sabe qual é a péssima notícia? Mas é realista? Vai cada vez passar mais rápido. Vai cada vez passar mais rápido. Pode até ser que quando a gente tá na nossa jornada de autoconhecimento, pode até ser que não passe mais devagar, não. Eu não posso garantir que pelo fato de eu estar nessa jornada, de eu me expor a caminhar esse caminho, de estar sempre me expondo a fazer essa travessia,
sabe? Do lado da minha escuridão pro lado da minha luz, por estar disponível, eu te confesso que talvez o meu tempo não mudou muito. Eu também sinto que às vezes a vida tá passando rápido. Só que hoje, pra mim, é diferente, porque por mais que a minha vida tá passando, a minha vida tem conteúdo, sabe? A minha vida, hoje eu sinto que a minha vida tem substância. A minha vida tem profundidade. A minha vida tem sentido. Por mais que eu não tenha um sentido de vida. Claro, é sempre a busca, a gente tá sempre na busca do sentido de vida. Mas a minha vida tem sentido, entende? O que eu sempre falo, a construção do papel de parede, a construção da força interior, é com isso, é com essa caixa de ferramentas que a gente passa pela vida, né? E é passar pela vida fazendo a nossa própria arte, é contando a nossa história, é deixando um legado nas pessoas, né? Porque o legado não é algo que você deixa para o mundo, o legado é algo que você deixa nas pessoas. Eu acho que tudo isso vai fazendo que, indiferente se o tempo esteja passando rápido, eu tenho certeza que ao chegar no meu leito de morte, se eu tivesse a oportunidade, né? Se eu não morrer de repente, se eu tivesse a oportunidade, eu vou conseguir olhar e falar, cara, é lógico que eu gostaria de viver mais, mas eu vivi a minha vida. Eu não sobrevivi. Tem até uma frase bem profunda que fala assim, os homens, a maioria dos homens não vivem, a maioria dos homens sobrevivem, não sei o contexto, mas é uma frase bem, bem forte. E é justamente isso, né? É sempre lembrar que a morte, hoje a gente está mais próximo da morte do que da vida. A gente tem que ter essa realidade. A gente tem que lembrar que a gente vai morrer. A gente tem que lembrar que a gente é efêmero, que a vida é breve, que a vida tá acabando, que a vida tá escorrendo entre os nossos dedos. E o que vai fazer a diferença é a forma como a gente decide se expor à vida, entende? É a forma como a gente se posiciona na vida, justamente para ter essas experiências reais, não simplesmente estar reagindo o tempo todo, informação. Já pararam para pensar? A gente está o tempo todo exposto à informação. Informação, é o tempo todo, troca. Opa, travou aqui, mas acho que voltou. A gente está o tempo todo informação, aí troca essa informação, outra informação. Por isso que a gente está sem memória. Nada fica na memória. Então a gente não está construindo uma memória. Né? Vai acontecer igual lá na pesquisa de Harvard, que eu coloquei na live. As pessoas, simplesmente na entrevista que elas fizeram, numa pesquisa, elas só se lembravam de 4 horas. Ficaram lá 4 horas numa entrevista, só lembravam de 4 horas toda a sua existência. Meio maluco isso, né, gente? Então, nosso convite sempre é não se chegar a nenhuma conclusão, não te convido a concordar. Talvez você nem ache que a sua vida está escorrendo pelos dedos, mas sempre vale a chamada para a gente dar uma olhadinha. Sempre vale o questionamento para a gente fazer uma análise, para a gente sempre pensar, caracas, hoje, se fosse para partir, tava de boa? Claro, vou triste porque eu queria viver mais, mas assim, fiz alguma coisa? Vivi? A minha vida valeu a pena? A minha obra interna, a minha arte, eu deixei ela no mundo? Isso é o que importa, né? Então que a gente possa cada vez mais ser guiado, né? Fazer esse caminho do coração, essa jornada, essa travessia, essa trilha da nossa vida, sempre tendo claro que nós não vamos chegar a lugar nenhum. A vida não foi feita para chegar a lugar nenhum. Eu não preciso chegar em lugar nenhum. Quando eu assumo que eu entrei de fato com os 2 pés, não com a pontinha, com os 2 pés no rio da vida, na arena da vida, simplesmente a jornada já é o caminho, entende? O caminho é feito ao caminhar, né? É esse prazer de saber que tô na jornada. Eu sei lá onde eu vou chegar, sei lá o que eu vou, sabe? Mas pra mim hoje pouco se importa. Eu tô na minha jornada, eu tô no meu caminho. E eu não desvio disso por nada, entende? Eu sou obcecada por isso. E eu sempre falo porque a gente não constrói nada na vida se por algum momento a gente não tiver uma obsessão, se a gente não tiver obcecado. As grandes pessoas que deixaram grandes coisas para o mundo, em algum momento elas foram obcecadas por aquilo. E às vezes a nossa obsessão não precisa ser construir uma Apple, né? Não é ser eternizado como o Steve Jobs da vida, né? Eu sou super fã do Steve Jobs, da história dele, mas simplesmente a gente deixar um legado de sabedoria para alguém próximo, para os nossos filhos, né? Para os nossos amigos. Eu acho que isso já basta, sabe? Isso aqui pra gente é viver uma vida com substância. E esse sempre vai ser o nosso convite, tá bom? Então, meus amores, muito obrigada.
pela presença de todos. Hoje estamos no programa 46 e amanhã a gente está aqui de volta em mais um programa ao vivo e diário nosso de cada dia. Tiro, porrada e bomba. Um beijo!